Seu pai era barbeiro, não é isso? Isso. Sua mãe lavava roupa, segundo o que eu li. Lavava roupa pra fora, casa, fazia faxina, essas coisas. E como é que foi, cara? Como é que foi crescer numa casa e descobrir que você tinha talento para jogar bola? Como que você descobriu esse talento? Essa é uma boa pergunta, que a gente não descobre, né? Vai acontecendo, porque jogar futebol é, primeiro, para todo brasileiro, para toda criança, um lazer. Claro. Né? E ainda mais no lugar que eu nasci, não tinha acesso a videogame, bicicleta, botão, todas essas coisas, né? Na minha época. Hoje já é mais evoluído. Claro. Então a gente não tinha acesso a essas coisas, era tomar banho, almoçar, ir pra rua, ficar na frente de casa e sempre alguém chegava com uma bola e a gente ficava ali batendo bola. Então eu ao longo do tempo, né, jogando uma pelada aqui, um campeonato ali, no time do meu bairro mesmo, né, a gente tinha um time lá que tinha tantos jogadores tão bons quanto eu, ou melhores. Sim. E aí uma coisa vai levando a outra. Você vai jogar aqui, um olha, vai jogar ali, o outro olha. Sim. E até que eu recebi o convite para jogar, quando eu tinha ainda 7 anos, jogar no Fonseca, que era o time no meu bairro, jogar futebol de salão. E aí depois disso, o Fonseca foi jogar contra o Vasco, e nós tomamos de 9-3, e eu fiz os 3 gols do Fonseca. E aí o pessoal do Vasco me viu jogando e me convidou para ir jogar no Vasco. E aí toda essa trajetória, mas isso ainda com 8 anos, Sim. no pré-mirinho, fraldinha, não sei qual é a categoria exata que se fala hoje. Uhum. Mas sempre com muita dificuldade, porque era longe, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Sim. E porque meus pais não podiam me dar. Meu pai e minha mãe me tiveram, eles ainda eram namorados. Meus pais eram muito jovens. Sim. E os dois trabalhavam e eu dormia na casa da minha avó, né? Onde tinha a barbearia, que o meu avô, né, seu Edmundo também, foi quem montou a barbearia. Trabalhava o meu tio, que é meu padrinho, Almir, e o meu pai. Sim. O meu pai começou a trabalhar ali com 9 anos. Até 19, 18 anos eu não ganhei dinheiro com futebol. Sim. Conseguia sobreviver, ganhava uma graninha aqui, pagava para pagar passagem, para comprar um tênis, para comprar uma roupa. E o meu pai me cobrava muito isso. Sim. Apesar de me dar total apoio, de acreditar em mim. Mas eu sempre tive na minha cabeça o meu sonho, minha vontade, meu desejo de jogar futebol. Sim. Mas não para ser estrela, ou para ser famoso, ou para ser rico, para fazer da minha paixão virar uma profissão. Entendi. E paralelo a isso, eu sempre fui muito estudioso, apesar de ter estudado muito pouco. Mas eu gostava muito de estudar. Você estudou até que série, cara? Estudei até 6ª série. Porque quando eu fui pro Botafogo, aí vem a história na sequência, foi quando eu parei de estudar. Porque não dava tempo. Minha família pobre, humilde, e a gente foi enganado, meu avô perdeu essa casa. A gente foi morar em São Gonçalo, que é um outro bairro de Niterói, um pouco mais distante. Logo nesse período aí foi quando eu comecei a jogar no Botafogo. Eu disputei um campeonato de futebol de salão e fui convocado para a seleção. E fui para jogar o GEBS, os Jogos Escolares Brasileiros. Depois do GEBS eu recebi o convite para ir jogar no Botafogo, já com 14 anos. E aí foi o motivo que me fez parar de estudar. Eu fui morar na concentração do Botafogo, só que aí era metade do ano, não tinha vaga na escola, enfim, já tinha ficado 1 ano e meio, 2 anos sem estudar. Sim. E aí já começou eu já estava com 15, 16, 17 anos, eu já tinha mais ou menos esse tamanho, mais ou menos esse... Físico não, era bem mais magro, mas era por falta de comida mesmo. Mas aí eu já
já tinha namorada, já tinha necessidade de ganhar uma graninha a mais, porque pela vaidade, querer ter um tênis, querer ter uma calça. Claro. E aí foi quando eu comecei a jogar futebol de campo, futebol de salão, porque o salão pagava um pouco mais. Enfim, e achei que podia dar certo, porque eu já jogava num clube de futebol, né? Não profissional, mas um clube profissional. E aí já tinha aquele todo envolvimento, já falava, agora eu vou me dedicar somente a jogar futebol, e por isso eu acabei não estudando. Porque eu nunca tive noção de dinheiro. Essa é a mais pura realidade. Eu não sabia se... Eu ouvia dizer que quem tem $1 milhão é milionário. Eu só ouvia dizer, mas não fazia nenhuma ideia do que era $1 milhão, né? E quando eu ganhei meu primeiro dinheiro como profissional, mas na verdade eu ainda não era profissional, que foi que me chamou a atenção, que foi o jogo quando eu estreiei na equipe do Vasco, foi dia 26 de janeiro de 92, foi no Pacaembu contra o Corinthians. E nós ganhamos de 4-1, nós voltamos de ônibus para o Rio de Janeiro, e naquela época, não sei se ainda é assim, eu acho que não, a renda era dividida 60% para o vencedor e 40% para o perdedor. Como nós vencemos, o Eurico pegou lá aquele bolo de dinheiro e veio dentro do ônibus mesmo e deu o bicho pra gente. E aí quando eu cheguei lá de madrugada no Rio de Janeiro, eu morava na casa de uma tia minha, que era mais próximo do Vasco, assim, para ajudar, para eu poder ir treinar. Cheguei, aí eu lembro como se fosse hoje, eu comprei uma geladeira para minha tia, fui eu e o Luiz Cláudio, que era meu primo, nós fomos no shopping, compramos 3 calças para cada um, 5 camisas, 5 bermudas, aquelas coisas, aqueles sonhos de moleque ter. Abri uma caderneta de poupança e ainda levei um dinheiro para casa. Foi quando... Desculpa que... Cara, lembro do meu pai. Que é isso? Foi quando eu dei o primeiro dinheiro, assim, primeira ajuda que eu dei. Cara, a gente não esquece. Que eu dei na minha casa. E nessa noite, a gente chegou de madrugada, né? E no ônibus, quando eu vi aquele monte de dinheiro, assim, que no dinheiro de hoje deve ser, sei lá, 10 mil. Pra mim era muito dinheiro, claro, mesmo, era um dinheiro absurdo. Desculpa. Relaxa. Que eu vi e falei, caramba, cara, isso aqui é bom mesmo. Porque até então eu não tinha noção de dinheiro, eu não queria dinheiro. Você queria jogar bola. Então eu queria realizar o meu sonho. Que depois daquele dia, eu falei, cara, isso aqui, meu sonho é profissão. E eu confesso pra você que eu acho que eu corri mais atrás depois desse dia do que antes.